Iniciando. Então tá, pessoal, deixa eu dar uma boa tarde para todos e todas, quem está nos acompanhando aí via streaming ou está eventualmente acompanhando aqui pela sala. Deixa eu me apresentar inicialmente, meu nome é Guilherme de Azevedo, eu sou professor aqui da Escola de Direito da Unicinos e coordeno o LES, né, o nosso curso de Direito de Porto Alegre, e nós estamos nessa tarde hoje, nesse primeiro dia de Conecta Mais, com uma mesa muito bacana, uma atividade muito especial para nós da escola, para o corpo de professores e coordenadores aqui do curso de Direito, porque a gente tem a satisfação de receber como dois palestrantes, como dois colegas hoje de profissão, colegas de atividade no mundo do direito aí. Tanto o Danilo quanto a Lilian são formados aqui pela universidade e eles estão inaugurando uma ideia que surgiu dentro da coordenação aqui do curso de Direito de Porto Alegre, mas também estendida aos colegas de São Leopoldo, de fazer uma atividade que pudesse colocar em contato aquele aluno, às vezes do ensino médio, que está iniciando a carreira dele, ou pensando em iniciar a carreira dele no direito, um aluno que está cursando o curso de Direito, que já está eventualmente dentro da faculdade, e profissionais que se formaram há alguns anos pela escola e que já estão aí no mercado de trabalho, que já estão se destacando na sua atividade profissional, para que a partir desse encontro aí a gente possa justamente ajudar vocês a compreender como se dá esse processo de transição aí de uma condição de aluno do curso, né, de graduando, de bacharelando em Direito, que desafios tu encontra ao longo do curso, que escolhas eventualmente tu vai ter que realizar na tua vida, e como que hoje está o mercado profissional, especialmente aqui com recorte na advocacia, que desafios hoje um advogado de ponta, né, alguém que atua em escritórios relevantes aqui da região, pode ter como desafio a ser conquistado, como enfrentamento aí de uma concorrência que sempre se dá nas melhores vagas, nos melhores postos de trabalho, e nada melhor do que a gente poder realizar a tua vida. Dois egressos, então, da Escola de Direito, que passaram por isso tudo e estão hoje se destacando na advocacia, nas suas atividades profissionais. Quando eu pensei nesse painel, na hora, lembrei exatamente da Lilian e do Danilo, porque depois eles vão contar isso, eles têm também outro ponto em comum, não só se formar pela Unicinos, mas também tem uma relação muito importante com a equipe de arbitragem, que depois eu acho que eles mesmos vão comentar nas falas deles, mas eu reforço aqui já o convite para quem está nos vendo e nos ouvindo. Nós também vamos ter ao longo da semana depois as atividades dentro da Escola de Direito, uma voltada para a equipe de arbitragem da Escola de Direito, que envolve alunos tanto de Porto Alegre quanto do curso de São Leopoldo, e também da equipe de negociação, de mediação e negociação, formada por alunos aqui de Porto Alegre, mas também aberta por alunos do curso de Direito de São Léo. Então, uma boa tarde a todos e de imediato eu queria saudar especialmente o Danilo e a Lilian. Só para dar um contexto então para vocês, né? Nós temos aqui no caso especificamente do Danilo. Danilo é formado em Direito, como eu disse, pela Unicinos em 2015, mestre também em Direito da Empresa e dos Negócios, né? Foi um dos primeiros alunos, eu acho que foi a primeira turma, né, Danilo, do grupo, segunda turma do mestrado profissional, importantíssimo, aí entrou para a história aí da Escola de Direito também por fazer parte do mestrado profissional. Para quem não sabe, a Unicinos criou o primeiro mestrado profissional em Direito da região sul do Brasil, né? E o Danilo já embarcou nessa também, fez o mestrado dele aqui na casa, né? Hoje ele atua, né, já como advogado associado aí, especialmente na área de resolução de disputas no escritório Carvalho Machado e Tim Advogados. Tanto o professor Cristiano Carvalho como o professor Santinho são também associados à Escola de Direito e tiveram um papel, especialmente o professor Luciano, na fundação da equipe de arbitragem e também na construção do projeto do curso de Porto Alegre. Membro também aí, no caso do Danilo, da Comissão Especial de Arbitragem da OAB, e no âmbito docente, para minha alegria, né, já que eu sou entusiasta da docência e da atividade de pesquisa do campo acadêmico em Direito, o Danilo também hoje é professor da graduação no curso da FITEC BGEM, né? Professor convidado também do LLM Direito dos Negócios da Unicinos. Então, Danilo, é um prazer, tu sabe, gigantesco poder ver o teu sucesso e contar contigo aqui nessa tarde, querido. Falando especificamente de um outro talento então, que está com a gente aqui, a Lilian é advogada no escritório Norbert Trindade Advogados, também um escritório que o professor Marcelo, o professor Manuel não gosta que eu faça isso, mas eu sempre digo que é um exemplo de escritório boutique, né? Eu sempre gosto de dizer da referência
de um atendimento artesanal na advocacia. Depois, se vocês quiserem até falar um pouco sobre isso, as diferenças do full service para um escritório, eventualmente, que também procura ver o negócio completo do cliente, mas que tem aquela lógica talvez mais próxima do escritório boutique. Vocês podem até falar um pouco sobre isso para o pessoal que está ouvindo a gente e vendo a gente. E a Aline é bacharel também em Direito, não só em Direito, mas em Jornalismo pela Unicinos, o que explica muita coisa do que a Aline fez para a equipe de arbitragem, que colocou num outro patamar a divulgação e a construção da identidade da equipe de arbitragem da Escola de Direito. Ela também ela tem já um histórico também de pós-graduação, com a especialização em Direito dos Contratos e Responsabilidade Civil aqui na Escola da Unicinos, ligado a pós-lato sensu, que a gente chama aqui, e mestrando em Direito Civil e Empresarial na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, também um excelente programa de pós-graduação, especialmente aí na área do Direito Civil e Direito Empresarial. Meus queridos, como eu disse antes, é uma satisfação contar com vocês aqui nessa tarde. Mais uma vez agradecer o convite, agradecer o aceite do convite de vocês e dizer que esse convite foi feito com muito carinho, porque a gente é quase que um autointeresse, né? Porque quando a gente está falando de vocês, a gente está falando um pouco do sucesso da Escola de Direito. Então, é uma das formas da gente explicar a diferença dos quadros, né, ou a diferença de fazer uma universidade que te dê condições de crescimento, é ver justamente, eu conhecer um pouco mais da história de vocês. Então, para não alongar mais e deixar, obviamente, vocês bem à vontade para conversar, acho que a gente começa com a Lilian, então, contando um pouco dessa trajetória para nós. Eu deixo, então, passando a palavra para a Lilian, depois a gente passa para o Danilo, e desejo a todos vocês aí, então, uma excelente tarde de debate, de conversa, num ambiente mais informal possível, podendo aí contar um pouco das histórias de vocês e aproximar tanto o mercado profissional daquele aluno que está começando o curso ou pensando em começar um curso de Direito, tá bom? Um abração para vocês dois aí. Lilian, por favor, passa a palavra para ti, querida. Obrigada, Guilherme. Antes de tudo, boa tarde também para quem está nos assistindo, mas boa tarde especialmente então, Guilherme, Danilo. Antes de tudo, muito obrigada por esse convite, eu fiquei muitíssimo honrada, não só pelo reconhecimento e pela honra de poder representar tantos egressos, né, da Escola de Direito da Unicinos, mas porque eu sou simplesmente apaixonada por essa instituição, aluna há 12 anos já da Unicinos, então a Unicinos eu sempre digo é minha segunda casa de verdade, porque foram muitos dias, muitas horas já, tanto no campus São Leopoldo quanto no campus Porto Alegre. Então eu fiquei realmente muito feliz e muito agradecida pelo convite, e melhor ainda é dividir esse espaço com o Danilo, que é um queridíssimo amigo meu, um dos melhores amigos que eu fiz durante a faculdade. E então eu estou extremamente feliz de estar aqui hoje, e é muito legal poder compartilhar essa trajetória na Unicinos, porque de fato muito do que eu sou hoje eu devo a essa trajetória, a esse caminho trilhado em tantos anos de universidade. E bom, então como a ideia aqui é a gente falar rapidamente das nossas trajetórias, antes até eu e o Danilo comentávamos qual seria, enfim, a abordagem que a gente ia utilizar, né, e o que era relevante de a gente trazer para vocês. E eu começo dizendo que, na verdade, eu entendo muito, acho que a gente tem aqui bastante gente de ensino médio, né, assim, que está ainda em processo de escolha, né, de qual vai ser o curso e a profissão. E uma das coisas que eu tenho para dizer é que eu entendo muito bem a angústia desse momento, porque, como eu disse, né, como o professor falou, eu sou formada em jornalismo também, e a minha caminhada na Unicinos, então, ela começou não como uma estudante de Direito, mas como uma jornalista em potencial, né, porque durante toda a minha infância, assim, e a minha adolescência, na verdade, o meu sonho nunca foi ser advogada. Direito nunca foi não a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção de profissão, nem de faculdade. Eu sempre tive o sonho de ser jornalista, e eu tinha o sonho de trabalhar com jornalismo de texto, assim, em revista, principalmente. Eu admirava muito na época, super interessante, assim, era a minha revista dos sonhos, né, eu queria muito trabalhar lá. E foi isso que me levou até a Unicinos. Então eu comecei cursando jornalismo e, enfim, fiz vários estágios, sempre vivi a universidade com muita intensidade, assim, eu era monitora, eu era bolsista de iniciação científica, então eu sempre estava lá envolvida com as atividades, mas muito longe da escola de Direito até então. E eu não sei dizer muito bem o motivo, mas
talvez um pouco por uma influência bastante grande do meu pai, que sequer é advogado, não tem formação jurídica, mas me dizia assim, Lilian, acho que tu deve fazer direito, acho que tu deve fazer direito. E por conta disso, eu acabei fazendo algumas cadeiras, assim, aleatoriamente, embora, como eu disse, o meu sonho sempre fosse o jornalismo. Eu trabalhava já com isso, já atuava como repórter, ainda como estagiária, mas fazendo, assim, trabalho de repórter. E comecei a fazer algumas cadeiras do direito, assim, na brincadeira mesmo. E eu sempre digo que eu fui ficando, e quando eu vi, eu estava lá. E acabei, na verdade, me formando em jornalismo em 2012. Naquela época, então, eu já trabalhava, daí sim, como repórter, e foi muito rápido, tudo aconteceu de uma maneira muito rápida, porque já, logo depois da minha formatura, então, o grande sonho meu como jornalista, que era trabalhar, escrever para uma grande revista, no caso, Super Interessante, ele já tinha se concretizado. Eu escrevi reportagens para Super Interessante, eu escrevia para grandes portais, assim, especialmente Portal Terra, trabalhava com economia, com tecnologia, adorava, e é por isso que essa transição eu sequer sei explicar muito bem, mas acabou que eu pedi demissão desse emprego e me foquei na faculdade de Direito, e não sem uma grande crise existencial que se estendeu por vários anos, assim, mas acabei focando, assim, a minha formação para a carreira jurídica, deixei o jornalismo um pouco ali numa caixinha guardado, e eu sempre achava que eu, de alguma forma, conseguiria conciliar essas duas profissões, assim, que eu conseguiria me focar tanto na carreira jurídica quanto na carreira jornalística, mas isso é bastante difícil, assim, isso também acabou sendo um grande desafio e não se concretizou. Hoje eu deixei a carreira jornalística de lado e faz pouco tempo que eu consigo dizer isso sem dor no coração. Hoje eu já falo isso com mais tranquilidade, mas acabei focando então no direito, tive várias experiências profissionais, tanto na parte de órgãos públicos, né, Procuradoria-Geral do Estado, depois Defensoria Pública. O Danilo acho que também fez estágio na Defensoria Pública, se eu não me engano, e é uma baita experiência, assim, eu diria que das mais transformadoras. Mas durante a faculdade, assim, comecei a ter enfim, um gosto, assim, uma afinidade maior com o direito civil e empresarial, e comecei a voltar, então, a minha formação, assim, principalmente as minhas buscas por estágio, mais para escritório de advocacia. Principalmente, eu comecei a fazer estágio ainda em 2016, se eu não me engano, num escritório boutique, então, em São Leopoldo, de um ex-professor da Unicinos, inclusive. E já no final da faculdade, eu comecei a trabalhar aqui em Porto Alegre, num escritório especializado em direito imobiliário. E aí sim, eu vi a advocacia assim, na sua essência e percebi que, de fato, acho que eu tinha me encontrado, assim. Mas o que eu ressaltaria como grande turning point, assim, da minha graduação e da minha carreira acadêmica e profissional foi mesmo a equipe de arbitragem. O professor Guilherme falou antes, isso é algo que eu e o Danilo temos em comum, porque eu ainda participo na condição de coach hoje da equipe de arbitragem, mas arrisco dizer, modéstia à parte, que é um dos projetos mais bem-sucedidos da Escola de Direito da Unicinos, e que para mim foi determinante, sim, porque foi o que me mostrou que eu, de fato, estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, e se antes o direito não era uma opção e não fazia parte dos meus sonhos, acho que ali a coisa começou a fazer mais sentido para mim, e hoje eu falo, assim, como eu disse, com o coração muito tranquilo que eu sou advogada, com formação em jornalismo, mas absolutamente realizada, assim, com o que eu faço, porque foi também quando eu digo, assim, que a equipe de arbitragem, principalmente, foi uma vitrine na minha carreira. Foi onde eu conheci, então, o professor Manuel Trindade, né, por meio da equipe de arbitragem, eu conheci o professor Manuel Trindade, que, então, é hoje o dono do escritório onde eu trabalho, né, o sócio fundador do escritório onde eu trabalho. E como o professor Guilherme comentou, assim, então, acabei saindo desse escritório, né, de direito imobiliário, onde eu trabalhava, para passar a trabalhar com o professor Manuel, numa advocacia
de verdade, assim, mais artesanal, mais personalizada. Depois a gente pode mesmo discutir, né, Danilo, essas diferenças, mas é aquela coisa, assim, do cliente ter o meu telefone de celular pessoal, a gente conversar por WhatsApp a qualquer hora, ele tem meu nome, meu telefone, meu endereço praticamente, sabe onde me encontrar, eu sei onde encontrar ele, então a gente realmente se conhece, é uma relação muito próxima com os clientes. E até esses dias, assim, semana passada, eu trabalhava num caso bastante difícil que ia a julgamento lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E, enfim, era um caso bastante complicado, assim, e aí eu pensava, assim, avaliando, foi um dia que eu acordei super cedo, já tinha trabalhado muitas horas, assim, passei muitas horas, e aí quando eu parei às 6 da tarde para almoçar, não pensem que é assim, não é sempre assim, a vida é ótima, mas assim, às vezes a gente, né, acaba tendo que se dedicar, né, ainda mais. Mas eu lembro que durante o meu almoço, às 6 da tarde, eu pensei, nossa, eu adoro fazer isso, eu nasci para fazer isso, eu quero fazer isso por toda a minha vida. Então, foi um caminho muito longo, assim, tortuoso, de muitas crises existenciais. E para mim, hoje, inclusive, ser chamada para falar aqui sobre a minha trajetória na faculdade de Direito, tendo um início ali em outra área, né, e tendo uma mudança de carreira, e por isso que eu digo que eu entendo tão bem quem hoje está no ensino médio cheio de dúvidas, porque realmente é muito difícil tomar essa decisão definitiva quando a gente tem 17, 18 anos, e é muito bom, no meu ponto de vista, a gente poder ouvir gente que também passou por isso e que entende, né? E uma coisa que eu acho que é importante de ser dita, assim, durante muito tempo eu pensava, e se eu tivesse feito logo direito, hoje, né, talvez eu já teria terminado meu mestrado, com certeza eu já teria feito doutorado, provavelmente, e tudo estaria resolvido na minha vida, mas não, porque a bagagem que eu trago da minha formação inicial, né, da minha formação no jornalismo, ela é determinante para minha atuação hoje como advogada. Tanto é que uma das coisas assim que eu pensava sobre o que seria relevante, afinal de contas, falar hoje aqui, acho que uma das mais importantes é que ao longo da minha trajetória, que então não é tão curta assim, né? Como eu disse, já são 12 anos como estudante da Unicinos, como aluna da Unicinos. Eu fiz muitas coisas que na época eu não tinha muita certeza de qual seria a serventia daquilo. Várias coisas, assim, a gente pode até falar sobre isso, porque acho que o Danilo também deve ter tido momentos em que ele pensou, por que eu tô fazendo isso? Mas quando eu olho para trás, agora eu penso que os pontos se conectaram e que tudo isso virou bagagem para eu ser a profissional que eu sou hoje. E óbvio que nisso tem um peso determinante o fato de eu ser formada em jornalismo, porque afinal de contas eu olho para cada um dos casos em que eu trabalho, para cada um dos clientes que eu atendo, como afinal de contas uma história a se contar. Né? Então, tudo, claro, tem fundamento jurídico, tem fundamento técnico, mas a base é uma história, é um fato, é algo que aconteceu, algo que vai precisa ter uma solução. E tudo isso é história, né? A gente precisa sempre... um advogado também é um contador de histórias, tal qual um jornalista. Então, eu trago isso muito forte, assim, na minha formação, e essa preocupação com a clareza da informação que eu vou prestar, que não é mais uma informação jornalística, que é uma informação, né, jurídica, mas acho que esse é um traço muito forte da minha formação. E além disso, uma das coisas que eu pensei, assim, é que eu sempre me preocupei muito em não só cursar a faculdade, mas em viver a faculdade. E eu vivi a Unicinos com uma intensidade, assim, absurda, a ponto de eu passar, em alguns momentos, 3 turnos, né, manhã, tarde, noite, de fato, na faculdade, fazendo estágio, sendo bolsista de iniciação científica, sendo monitora, depois da equipe de arbitragem, sábados de manhã sagrados, os sábados de manhã da equipe de arbitragem. E claro que isso acaba abrindo um leque de oportunidades que é muito maior do que para quem só cursa as disciplinas lá, né, exigidas pelo currículo. Eu fiz intercâmbio também, acabei um pouco antes do final da faculdade, eu cursei um semestre na Universidade de Coimbra,
que é uma das universidades mais antigas do mundo, tem mais de 700 anos e é absolutamente tradicional no ramo do direito. Então, tive a oportunidade de ter aula com professores que são doutrinadores mesmo, estudando a fundo os seus livros, em direito, principalmente em direito internacional, na época de direito da União Europeia. Então, assim, o ambiente é absurdamente rico, é propício demais para quem quer viver a universidade, viver a graduação. E se eu pudesse dizer um fator que eu acho que é determinante para o sucesso ou fracasso de uma trajetória acadêmico, profissional, assim, eu acho que é isso, é o grau de envolvimento, né? Até durante a faculdade, assim, por conta até dessa minha crise de não saber exatamente se era o jornalismo ou o direito, o que afinal de contas eu queria fazer, eu lembro que eu dizia muito que eu achava que eu tinha nascido para ser jornalista, assim, que aquilo era um talento meu e que eu tinha nascido para aquilo e que não era isso que eu sentia no direito. E aí, durante uma das aulas da graduação, um professor, o professor Stefan, que é o professor de Direito Penal, ele, que sequer era uma das cadeiras das matérias que eu gostava, né? Eu sempre digo para ele que, enfim, apesar de eu não gostar, foi uma das aulas mais especiais que eu tive, em que ele disse que, na verdade, 90% era dedicação e 10% era talento, né? Que quem bate a cabeça e trabalha é quem colhe os frutos. E aquilo tomei para a vida, assim, e acho que foi determinante mesmo, o grau, o sangue, assim, o suor, sangue, lágrimas, enfim, que a gente coloca na caminhada, porque Danilo também vai falar provavelmente disso, assim, são muitas horas de cabeça baixa fazendo, mas o resultado é incrível. O que a gente vê, por exemplo, na equipe de arbitragem, reforço o convite, na quarta-feira a gente vai ter a oficina da equipe de arbitragem às 14h, uma galera, assim, início de curso, entrando verde, assim, sem muito conhecimento, sem muita maturidade até, e sofrendo transformações incríveis, gigantescas, porque baixaram a cabeça a trabalhar e aproveitaram as oportunidades. O mercado é muito rico para quem está bem preparado, né? Então, a universidade, a Unicinos, ela abre muitas portas, assim, eu digo, tanto do ponto de vista ali da equipe de arbitragem, como de outras iniciativas extra-classe, né, que inclusive monitoria, iniciação científica, né, tem a equipe de arbitragem, tem o grupo de debates, enfim, tem uma série de iniciativas que são super, até, né, tem pessoal que trabalhando para as JUR, né, que, como eu disse, é mais ou menos o que a gente faz na Defensoria Pública, que é tu ter o acesso a um outro tipo de público, né, mais hipossuficiente, assim, mais vulnerável, e que, como experiência, assim, para mim, como ser humano, como pessoa, foi muito marcante. Então, falei um monte de coisa, inclusive, quando eu pensei sobre o que eu ia falar, eu me dei conta do quanto a minha caminhada foi atribulada, assim, porque muitas coisas aconteceram, muitas decisões foram tomadas e todas elas, enfim, fizeram essa colcha de retalhos que é, então, a minha carreira, assim, que é mais ou menos curta ainda, né? No direito, bastante curta, porque me formei só em 2017. E só então, concluindo a linha do tempo, acabei cursando especialização em contratos de responsabilidade civil na Unicinos, que são as áreas, né, que eu gosto de atuar e tenho mais afinidade. E durante, evidentemente, essa crise toda, eu tinha uma certeza, na verdade, que era que eu queria dar aula, que eu queria ser professora. E foi o que me levou ao mestrado, né? Então, no ano passado, eu fui aprovada no processo seletivo do mestrado em Direito Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aulas ainda suspensas, com algumas atividades por conta, né, disso tudo que está acontecendo. Mas, enfim, então, os próximos passos ainda serão trilhados nos próximos meses, anos. E eu espero realmente, assim, que hoje... que isso ainda é um grande sonho que eu tenho, que é o sonho da docência, que o Danilo, então, já está concretizando, e vejo nele, assim, uma grande inspiração para mim. E não sei se estou chegando aqui no final dos meus 20 minutos, falei um monte, e eu vou abrir, então, para o Danilo também. Não sei o que mais, depois a gente pode abrir, se algum desses pontos tiver instigado ou causado alguma dúvida, eu estou à disposição para a gente conversar. Danilo.
Ótimo. Então vou começar aqui. Lilian, só acho que tem que botar no mudo. Então, primeiramente, vou iniciar aqui, boa tarde a todo mundo, reiterando, a Lilian falou muito bem, mas agradecer ao professor Guilherme e à Escola de Direito pelo convite. É uma honra muito grande ter sido convidado, ter sido lembrado dentre né, grandes colegas que a gente tem, egressos da casa, ter sido escolhido pelo professor Guilherme, pela Escola de Direito, para estar aqui hoje contando um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória que está começando, né, mas, enfim, a gente tem algumas coisinhas, a gente já passou por poucas e boas, especialmente eu e a Lilian, por nos conhecermos, né, algumas até em conjunto. Então, é uma satisfação não só ter sido convidado, mas poder estar aqui hoje ao lado da Lilian, que é uma grande amiga. Acho que pela fala dela já deu para ver que a gente tem um grau de amizade bem elevado. E a gente tem muitas coisas em comum na carreira, mas ao mesmo tempo estilos bem diferentes. Então vai ser bem legal fazer esse diálogo. Espero que a gente consiga contribuir com essa tomada de decisão que sempre é muito difícil, né? Acho que um pouquinho diferente da Lilian, eu tenho aquilo que a gente chama de escolhas um pouco mais linear, um pouco mais conservadoras, né? Eu entrei na Unicinos em 2010, foi logo depois de ter terminado o ensino médio. Já entrei muito seguro de que eu queria fazer direito, e depois lá dentro do curso eu acabei trocando a minha opção de carreira no futuro, fui conhecendo mais áreas e trocando, mas o meu curso foi esse, né, e depois, enfim, segui os estudos dentro da área de direito sem precisar ter mudado o rumo, né. Mas por que eu escolhi direito? Eu não tenho ninguém na família também, foi algo que lá talvez no segundo ano do ensino médio, ou até no primeiro ano mesmo, eu comecei a me preocupar com o que eu faria depois do colégio. Afinal de contas, é uma fase que é muito boa, então eu tenho muitas saudades do meu ensino médio, mas também é algo que tu não vê a hora de se livrar, né, porque ao mesmo tempo é extremamente chato. E nós somos bastante ansiosos e sempre queremos saber o que vai acontecer depois de acabar aqueles 3 anos de ensino médio, né, então eu comecei a me preocupar com isso e fiz alguns testes vocacionais e muito também o direito ele é muito presente no que a gente vê de filme, de novela, e sempre me atraiu a ideia de trabalhar com a justiça, com o poder, né? Eu nunca fui muito romântico assim com o direito, no sentido de quero fazer justiça, quero mudar o mundo. Nunca fui tão romântico assim, não é muito o meu estilo. Mas quando eu escolhi fazer o direito, o que eu tinha de planos, assim, o que eu pensava era fazer concurso público, porque eu queria ter uma carreira mais estável, tanto do ponto de vista assim, econômico, quanto né, de não perder o emprego, enfim, de ter algo mais estável assim, né, para a vida profissional. E eu pensava em fazer concurso público e o direito me abria mais portas, assim, né, e evidentemente, na minha cabeça, eu achava que eu poderia ser um excelente juiz, pelo que eu via nas novelas, nas séries, enfim, muito me atraía aquilo. E foi assim que eu entrei em 2010 na Unicinos, com essa cabeça. E assim como falou a Lilian, acho que olhando hoje para trás, assim, até para me preparar aqui para essa fala, o que eu vejo de grande diferencial, assim, do que talvez tenha me dado algumas características que me diferenciaram um pouco no mercado de trabalho depois, foi o fato de eu ter mergulhado de cabeça na vivência da Unicinos, naquela experiência acadêmica. Acho que foi o principal goal, assim, o acerto que eu tive de escolhas desde o início da faculdade. Estudei no campus São Leopoldo, né, no curso que até então era o que tinha da Unicinos. Foram os 5 melhores anos da minha vida, sem dúvida. Eu acho que eu ainda tenho muito para viver, né, tenho 27 anos hoje, mas acho difícil conseguir superar esses 5 anos que a gente vive dentro do campus São Leopoldo. Não do campus São Leopoldo, mas o ambiente acadêmico, assim, de graduação, especialmente dentro da Faculdade de Direito. Até o meu 5º semestre, eu nunca fui, assim, eu sempre fui muito dedicado. Essa é uma característica bem importante em mim, assim, presente da minha personalidade, assim, né, eu sou
muito focado naquilo. Quando eu boto alguma coisa na cabeça, é muito difícil alguém me convencer do contrário, e eu vou até o fim, né? Até a hora que eu realmente não vai dar, tá? Vou ter que desistir, né? Mas eu sou muito insistente naquilo que eu decido. Eu demoro a decidir, mas quando eu decido, é isso e ponto. Mas ao mesmo tempo eu nunca fui o melhor aluno da turma, de pontos assim, de ter as melhores notas, né? Eu não ganhei o prêmio lá na formatura entre os 5 melhores, para se ter uma ideia do que eu estou falando. Mas acho que olhando assim para trás, desde o início do curso eu percebi que, pensando em carreiras, no início eu queria mais carreiras públicas, eu sabia que eu ia ter que me dedicar muito, porque desde o início os professores sempre mostraram, a Unicinos tem uma preocupação assim, né, de também já ir nos abrindo os olhos para o mercado de trabalho. A gente entra lá com 16, 17 anos, na média, né? E a gente não tem, a verdade é que a gente não tem noção do que nos espera depois que a gente termina a faculdade, né? E a gente não tem noção de que aqueles anos, ainda que inicialmente da faculdade, vão determinar as nossas escolhas lá na frente. Mas a Unicinos, eu sempre senti isso muito presente, assim, de nos abrir os olhos do que estava nos esperando depois desses 5 anos de faculdade. E eu vi que se eu quisesse passar no concurso público, eu ia ter que estudar muito, né? Não ia ser algo tão simples assim de me formar e passar. Não ia ser só aquele estudo dentro de sala de aula que seria suficiente. Então, eu me preocupei muito, desde o início do curso, em focar um pouco mais no diferencial, né? O que eu poderia me diferenciar dos outros. Aí foi lá no 5º semestre, em 2013, que eu comecei a estudar um pouco mais, assim, um pouquinho antes, né, de direito civil, de abrir meus olhos, assim, para esse mundo de empresas, de contratos, e isso muito me despertou interesse desde que eu comecei a estudar, e eu acho que ali foi a minha mudança de chave, assim, né, o momento em que eu deixei de focar em carreira pública e abri os olhos para um outro mercado. Foi em 2013 quando eu resolvi me inscrever, na verdade me inscrevi em 2012, para participar de um intercâmbio, um estágio de férias, assim, num órgão do governo federal, lá em Brasília, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Para quem depois for optar por fazer direito, ou para quem já é estudante e ainda não conhece, o CAD é um órgão que é vinculado ao Ministério da Justiça, que tem a competência constitucional de fazer o controle de regulação da atividade econômica, né, corrigir eventuais falhas de mercado que possam existir. Eu, enfim, fui selecionado, são 20 alunos, sou selecionado por ano. Eu não tinha estudado isso ainda na faculdade, era algo que eu peguei um livro por curiosidade, um dia na Saraiva, cheguei, tinha aquelas montanhas de livros de direito, e eu sempre naquela, não, mas eu tenho que estudar alguma coisa diferente. Aí eu sempre ia lá e pegava um livro de algo diferente que eu não tinha lido. Aí eu puxei um livro, assim, Direito Concorrencial, sei lá o que eu pensei que era na época, que era concorrência, né? Eu ainda não pensava, assim, com um olhar econômico, sei lá o que eu pensava que era concorrência. Mas, enfim, eu peguei aquele livro, comprei. Era o livro da professora Forgione, que é a principal doutrinadora dessa área. E aquilo me despertou interesse, aí eu botei ele no site, vi o site do CAD, achei aquele, legal, né? Tipo, vou ficar em casa aqui no verão mesmo, vou me inscrever, vá que eu seja selecionado. E aí, milagrosamente, assim, surpreendentemente, fui selecionado, e ali que mudou a minha vida, assim. Eu lembro, quando eu fui selecionado, eu precisava de uma autorização da coordenação do curso. Eu procurei, na época, o professor, acho que foi até o professor Olivier que eu procurei, para buscar autorização, e ele comentou que só poderia me dar essa autorização se um professor que entendesse da matéria dissesse que aquilo era ok, né, porque ele não conhecia, não sabia o que era, enfim, ele não ia assinar um documento sem saber do que se tratava, e sugeriu que eu procurasse o professor Luciano Tim. Eu não conhecia o Luciano Tim, não tinha noção, assim, da carreira dele, não sabia o que ele fazia exatamente, mas eu fui procurar o professor Luciano, e quando eu cheguei, eu lembro que ele tomou um susto, assim. Nossa, tu foi selecionado para participar disso, mas sabe no que tá te metendo? Tu já estudou isso alguma vez? Eu li um livro, que livro tu leu? Aí eu falei da Paula Forgione, para ele foi uma surpresa muito grande, porque, claro, direito concorrencial é algo que dificilmente já se estuda em graduação, né? Não faz parte do, salvo, assim, poucos cursos que tem isso na graduação, geralmente se estuda isso a nível de pós-graduação e de mestrado,
e aquilo despertou, chamou a atenção dele o meu interesse de estudo naquela área. Coincidentemente, era um tema da pesquisa dele no programa de pós-graduação da Unicinos. E, enfim, ele autorizou, eu fui a Brasília. Quando eu cheguei lá, sempre que eu falava que era da Unicinos, o pessoal super conhecia, assim, legal, tu é aluno do professor Tim, ele é bem conhecido, né, eu só pensava isso, tipo, eu mal conhecia ele lá da faculdade, mas aqui ele é super conhecido, todo mundo conhece ele, que legal. Foi uma experiência que, assim, eu estava lá no CAD, que é a nata da advocacia, né? Eu conheci os maiores advogados do Brasil, na época, sem ter noção do que eu estava fazendo lá, de quem eram aquelas pessoas. De meus outros colegas, assim, eu tinha alunos de doutorado que estavam fazendo o intercâmbio comigo. Tinha, assim, mais de gaúcho, além de mim, tinha mais uma, que era aluna do mestrado da URGS, a Daniela, que hoje está fazendo pós-doc lá. Enfim, lá que eu conheci os escritórios de advocacia, como os grandes escritórios de São Paulo, e eu achei aquilo fantástico, né? A estrutura que eles tinham, a preparação que os advogados chegavam lá no CAD, como estava aquilo bem escrito numa petição, que era uma realidade diferente do que eu já tinha feito de estágio até então e do que eu conhecia, assim, por advocacia, né? Antes eu tive uma experiência curta, assim, no fórum. Eu não gostei, e aí eu desisti de ser juiz, e abriu uma vaga no Ministério Público, e aí eu tive que sair para ir para o CAD, e na volta do CAD eu fui para a Defensoria Pública. Foram as 3 experiências em carreira, conheci os 3 lados, assim, e quando eu fui para a Defensoria Pública, depois de ter passado por essa experiência no CAD, eu comecei a gostar cada vez mais da advocacia. Porque na Defensoria Pública, pelo menos quando e acho que quando a Lili estagiou também, era mais ou menos nessa época, ainda não tinha servidor, por exemplo, né? Era uma estrutura bem mais simples do que hoje tem. Não tinha nem sede própria na época. E quem fazia o trabalho, assim, desde atender as partes até redigir as petições, grande parte, eram os estagiários. Então a gente tinha um trabalho de advogado, mas, assim, a gente ainda era estagiário, a gente botava a mão na massa mesmo, assim, com um grau de responsabilidade muito grande. Porque, como falou ali, a gente atendia pessoas com um grau de hipossuficiência, de vulnerabilidade muito alto. E aquilo muitas vezes tocava a gente levava aqueles problemas para casa, então a gente fazia o trabalho, nos serviu assim para dar o estalo, né, do que é a vida, muito além do que a gente vê no dia a dia, né, nos mostrou que aquilo que a gente vê na TV, que a gente acha que está muito distante da gente, na verdade está na mesma cidade, está ali a alguns quarteirões da gente, alguns problemas bem graves, assim, e me abriu muitos olhos para esse lado, assim, de como o direito pode mudar vidas também, né. E me ensinou princípios de advocacia, porque o trabalho da Defensoria Pública é um trabalho de um advogado, só que, enfim, um advogado público, né, custeado pelo Estado. E também na volta do CAD, o professor Luciano acabou me convidando para fazer parte do grupo de pesquisa dele, aí eu fui bolsista de iniciação científica dele, lá na Unicinos, e comecei também com essa atividade acadêmica que eu não sabia que eu gostava, eu sempre fui bastante tímido, e eu pensava, ser professor não tem nada a ver comigo, né? Não vou conseguir parar lá na frente e falar, ainda mais, assim, fazer pesquisa, não gosto de ficar pesquisando, assim, né? Enfim, fui colocado a teste lá na experiência de iniciação científica, acabei gostando muito daquilo. No meu primeiro semestre como bolsista, eu participei da mostra aqui da Unicinos e já fui premiado. Foi um dos melhores trabalhos da mostra naquele ano, e isso tudo foi mostrando, acho que é uma carreira legal, acho que eu posso investir um pouco nisso, né, foram sinalizações, assim, de que eu estava indo num caminho legal. Ainda em 2013, assim, no meio de tudo isso, o professor Luciano lançou um dia um grupo de alunos, assim, os bolsistas dele, né, era eu e mais 3 colegas, lançou uma ideia, vocês viram, tem uma tal de competição de arbitragem aqui, eu participei ano passado como professor avaliador, quem sabe a gente monta uma equipe da Unicinos. Cara, a gente não sabia ideia do que, vamos lá, né, o que é arbitragem, eu nem sabia o que era arbitragem. A gente começou a estudar um pouco mais de arbitragem, vamos montar uma equipe, deve ser legal, tipo, vamos conhecer mais gente e tal. A gente montou a primeira equipe da Unicinos que foi para essas competições em 2013, foi em Curitiba até a primeira competição.
tinha que participavam de gaúchas, à época a URGS e a PUC, então a Unicinos foi a terceira a participar, e por muito tempo foram só as 3 que participaram aqui do estado. E ali, aí sim, né, se eu tinha alguma dúvida que eu estava num caminho de algo que eu gostava, ali as dúvidas foram sanadas, assim, né, porque eu voltei àquele ambiente que eu tinha presenciado lá no CAD, de estar no meio de advogados, da advocacia, né, e da nata da advocacia, assim, mas claro, com outro viés, né, lá no CAD era algo mais público, ali na arbitragem um pouco mais privado, e ali eu comecei a desenvolver algumas habilidades que foram essenciais para eu tomar a decisão lá em 2014, de que não, eu não quero mais fazer concurso público. Acho que eu tive uma experiência no fórum, no gabinete de juiz, eu não gostei. Tive uma experiência no Ministério Público, ainda que curta, assim, mas ok, foi legal, mas nada demais. Defensoria Pública, não tenho vocação, acho o trabalho bonito, foi, assim, a melhor experiência de estágio que eu tive, mas não conseguiria ser defensor público, eu não sou vocacionado para isso, né? E a advocacia, cara, não tive experiência ainda no escritório, mas está parecendo bem legal, e eu gosto da matéria, vamos lá, né? O professor Luciano abriu uma seleção para estágio lá no escritório, acabei sendo selecionado, e eu entrei em 2014 no escritório onde eu estou até hoje. Então, já passando ali, né, do que eu faço hoje, eu trabalho em Carvalho Machado e Tim, que é um escritório um pouco diferente, assim, do que a Lilian está hoje, a ideia dele, né, que ele é o mais, não é exatamente isso, mas ele é mais próximo do que a gente chama de advocacia full service, né, porque é um escritório, geralmente com uma estrutura um pouco maior, com mais unidades espalhadas pelo Brasil, né, que atendem em mais áreas. O propósito é se chegar na empresa e atender a empresa em tudo que a área que ela precisar, né, ter profissionais especializados por área. E dentro dessa estrutura de escritório, desde que eu comecei a estagiar, a minha especialidade é resolução de conflitos, né? Então, hoje o que eu faço? Assim, eu trabalho com processos judiciais, que a gente chama de contencioso, nas mais variadas áreas, assim, seja contratos, responsabilidade civil, enfim, de tudo, e em arbitragens também, né, que é uma das grandes expertises, assim, do escritório. Então, se eu pudesse resumir, a minha especialidade é isso, né, resolver problemas que já estão no contencioso, já estão na briga, na disputa, seja aí o meio que se precisar utilizar para isso. E aí ali, como estagiário dentro do escritório, eu comecei a estagiar com o professor Luciano, aí à época eu conheci dentro do escritório o professor Fabiano Colom, que é professor da casa também, o professor Rafael Dresch, que hoje está na URGS, mas que era professor da casa até pouco tempo, e viver nesse ambiente com advogados, assim, que tinham uma atuação bem relevante, com bastante volume de trabalho, e eles também davam aula, também eram professores, aquilo começou a me despertar um pouco, assim, de Danilo, acho que para seguir nessa carreira, se está gostando mesmo, também é importante tu focares nas questões acadêmicas, né? Acho que uma coisa anda muito ligada à outra. E hoje eu não tenho dúvidas disso, né? A advocacia é uma surpresa a cada dia, e o trabalho de um advogado é estar pesquisando e estar sempre discutindo e se questionando sobre os problemas que acontecem, né? Agora, por exemplo, vivendo Covid todo dia, eu já estou praticamente craque aqui em Covid, porque todo dia surge uma novidade, coisas que tu nem imagina que acabam surgindo problemas dentro de uma empresa, e que, querendo ou não, tu como advogado tem que dar um caminho ali, né? Vou por aqui, vou por ali, enfim, e coisas que estavam muito consolidadas, chega o coronavírus e nos fazem questionar, e a gente não tem resposta, a gente está vivendo esse momento agora, mas somos nós advogados que temos que dar os pareceres para ajudar os empresários a tomarem as decisões deles, né? Pagam o aluguel ou não pagam? Né? Pode parar de pagar o aluguel ou não pode? Não dá tempo de eu consultar os livros, não vai ter escrito sobre isso no livro, não vai falar assim, se aconteceu o coronavírus, né? Então, construir respostas para os problemas atuais é a tarefa de um advogado,
e isso está muito ligado à academia. Então eu acabei, logo depois de ter terminado assim, a graduação, comecei a me preparar para o mestrado. Achei que a melhor opção que eu tinha era a de fazer o mestrado profissional aqui da Unicinos. Uma porque a área é muito, assim, a área que eu atuo, né, direito à empresa e dos negócios, assim, e também pela proposta do curso, que é bastante inovadora, e pelo grau de afinidade que das minhas pesquisas, assim, do que eu gosto de pesquisar com os professores que são vinculados a esse programa. E foi um outro grande acerto, assim, da minha carreira. Eu consegui terminar o mestrado paralelo à advocacia, não precisei parar a advocacia, claro. Eu ganhei bastante peso, eu fiquei bastante louco, bastante estresse, né? Mas nos 2 anos ali consegui vencer o mestrado em paralelo às atividades do escritório. O que eu destaco, assim, o que a Unicinos ofereceu de diferencial? Acho que a Lilian matou essa charada, que é as múltiplas opções que a Unicinos tem, assim. Se olhar tudo que eu passei, eu tive muitas experiências dentro do meu período só da graduação ali, né, dos 5 anos. Eu consegui fazer estágios, assim, as melhores vagas que abriam, pelo menos eu era chamado para entrevistas que eu queria, assim, aquele gabinete que é o da melhor juíza. Pelo menos chamam, sempre tem gente da Unicinos lá, sempre tem espaço para gente. Os profissionais olham para o aluno da Unicinos muito atentamente, assim, né? Não é algo que é descartado, não acontece isso. Pesquisa, desde a primeira aula com o professor Guilherme, professor Olivier, que geralmente dá aula no início do curso, muito incentivado desde o início, façam iniciação científica, e pessoal, sempre tem bolsa sobrando lá, né? Pelo menos no São Leopoldo, né? Para aluno que é interessado em fazer. Tem muito espaço para isso, e isso transforma o olhar da gente para o direito. Que mais? A atividade de extensão com o grupo de arbitragem, né, e hoje tem outras atividades aí, pela Faculdade de Direito. A possibilidade de estar lá dentro do campus, acho que a Unicinos tem uma característica que o aluno é muito próximo do professor. A gente às vezes próximo até demais, né? Às vezes a gente perde um pouco da noção, mas a gente tem ali o WhatsApp deles, e isso nos dá a possibilidade de trocar a experiência muito grande. Porque a gente está lá no início da nossa carreira, a gente senta com o professor, ele nos dá dicas, e isso, às vezes, é uma conversa de um café que tu toma com o professor de 15 minutos que tu arruma a tua vida, né? E eu tenho exemplos meus, assim, e de vários colegas que também, uma conversa, assim, com o professor, abriram os olhos para coisas que não enxergavam, né? Então, essa troca de experiência. Enfim, eu sou apaixonado pela Unicinos também, como falou a Lilian. Eu passava os 3 turnos lá no campus de São Leopoldo, eu tinha aula de manhã, ia para o estágio à tarde, voltava de tardezinha para o campus, tinha aula à noite, enfim, era uma paixão passar lá, né? Acho que por isso que eu digo que foram 5 melhores anos da minha vida. Eu sei que eu passei um pouquinho, mas eu já vou terminar aqui. O que eu vejo hoje de dificuldades, o que eu tive de dificuldades no mercado de trabalho, assim? Acho que um pouco, e sendo aqui bastante sincero, acho que para quem está no campus São Leopoldo tem um pouco de dificuldade da distância, né? Acho que falando aqui para quem quer seguir a advocacia empresarial. Acho que estar em São Leopoldo está um pouco longe do mercado. Porque o mercado, ou ele vai estar ali centrado um pouco em Novo Hamburgo, ou a grande maioria das vagas aqui em Porto Alegre, né? E, às vezes, esse ir e vir pode, no início, parecer dificultoso, né? Ter que ir todo dia para Porto Alegre. Mas, durante os meus colegas de faculdade, tive vários exemplos de pessoal que fazia isso, às vezes se divide em carona. Tem transporte também, né? Tem até uma linha de ônibus específica da Unicinos que passa no final da tarde. Enfim, tem meios para se organizar para isso, né? Na minha época ainda não tinha BR-448, tinha o trânsito, a gente tinha que obrigatoriamente sair aqui da Carlos Gomes às 4h30, no máximo 5 horas, senão não chegava às 7h30 em São Leopoldo. Era mais de 2 horas de trânsito todos os dias. Hoje tem a 448, se vier de carro, tu pode sair daqui às 7 horas, tu chega às 7h30 em São Leopoldo. Mas enfim, tem essa dificuldade de distância enquanto aluno, é difícil mesmo, mas tem que enfrentar. E isso também, hoje eu olhando assim do lado de dentro do escritório, quando eu tenho um estagiário que vem de Unicinos São Leopoldo, mostra uma resiliência muito grande.
Porque se o sujeito consegue passar por isso e com toda essa dificuldade, sem reclamar e conseguir entregar o resultado mesmo assim, essa pessoa, quando apertar dentro do trabalho, e a advocacia, como falou a Lilian, não é nada fácil, né? Tem momentos que é de puxar os cabelos, assim, eu não tenho cabelo, mas aí a gente acha aqui para puxar, essa pessoa vai aguentar mais, e isso tem mostrado que faz todo sentido, assim. Acho que essa é a grande dificuldade para quem está lá. E a outra dificuldade que o aluno, ao longo do curso, demora a abrir os olhos para a advocacia. Acho que isso não acontece tanto aqui no Ensino de Porto Alegre, porque o curso ele é mais voltado para isso. Desde o início a gente tem aula com mais advogados. E quando a gente tem um curso assim, que no início a gente não... O formato do curso, no início, tem mais aulas teóricas, aí depois tem aula com... tu acaba te chamando a atenção para as carreiras públicas no início, né? E aí, quando às vezes abre os olhos para a carreira no setor privado, especialmente nesse modelo de escritório de advocacia empresarial, às vezes já está um pouco em cima da hora de começar o estágio, porque o mercado está cada vez mais acirrado e é difícil assim entrar depois de formado. O ideal é que se entre antes de se formar como estagiário, para tu ir se desenvolvendo, porque depois de formado as oportunidades são ainda menores, assim, de ingressar nesse mercado, né? Então a dica que eu dou é, assim, conheçam, se deem o luxo de experimentar. Vai lá, entra no estágio, te coloca nos processos seletivos, se for selecionado, tenta, se não gostar, troca. Acho que esse é o papel de um estudante, né? O estudante, ele está mudando, é o momento dele de testar, de ver se aquilo faz sentido para ele ou não, e isso também tem que ser no aspecto de escolha profissional, né? Então, vai lá, testa, se não gostar, troca. Eu troquei várias vezes de estágio, né? Às vezes até rápido demais. Eu ali no fórum fiquei um mês, não gostei, troquei, né? Eu já vi no primeiro mês que não, eu não faria isso na minha vida, né? Já troquei. Acho que isso faz todo diferencial lá na frente. E aqueles clichês, mas que fazem todo sentido, né? Acho que investir no networking, assim, acho que conhecer as pessoas, conversar, trocar ideias. Às vezes é um amigo que tu fez um evento daquele que tu gosta, que depois vai te abrir os olhos. Olha só, fiquei sabendo dessa vaga, não tem interesse, né? Acho que isso faz todo sentido, assim. E conhecer pessoas, eu gosto de conhecer pessoas, a Lilian também tem esse perfil. Acho que isso é muito importante para a advocacia, porque a advocacia também é networking, né? Acho que como advogado, depois você vai ter que saber se relacionar com o juiz. Não é você ter mais conhecimento que vai convencer o juiz. Às vezes é o jeito que você olha para ele, às vezes é o jeito que você conversa com ele. Tem que saber se relacionar bem, né? Se portar bem, e isso faz todo o diferencial. E também idiomas, né? Não que a gente use tanta língua estrangeira no curso, mas isso abre muito leques também de pesquisa e até mesmo de networking, né? Também, porque cada vez mais o mundo vai ser global. Acho que talvez a minha geração, da Lilian, talvez quem está se formando agora, os últimos, assim, que não vai ser totalmente necessário, né? Mas acho que quem está pensando aí em se formar daqui 5, 10 anos, não tenho dúvidas, o mundo vai ser cada vez mais global e dominar um outro idioma, assim, vai ser essencial. E o que eu me arrependo de não ter vivido na faculdade, de todas essas experiências, foi justamente o intercâmbio, como fez a Lilian. Acho que olhando para trás, assim, é algo que eu poderia ter feito. Claro, a gente tem as limitações financeiras também, né, especialmente quando você é estudante, mas também existem outras oportunidades que dá para se dar um jeito, assim, às vezes, e é uma experiência que hoje eu tenho, assim, de colegas que fizeram intercâmbio, que tu faz um relacionamento com aquela universidade, isso te ajuda nas pesquisas lá na frente, te ajuda com o mercado de trabalho. Então, vale a pena, assim, viver o máximo de experiências que a faculdade te dá. Porque acho que o aluno pode ser o nota 10, mas se ele só se limitar àquilo que ele tem em sala de aula, não vai dar o diferencial lá na frente. Não vai dar o diferencial. Bom, falei bastante coisa aqui. Acho que agora, pelo que a gente tinha combinado, né, Lilian, a gente não sei se tem algum questionamento.
Até se o pessoal da equipe puder nos ajudar, se tem algum questionamento para nos fazer, senão a gente faz alguma outra dinâmica aqui para trocar algumas ideias. Acho que o professor está aí também. Estou aqui. Eu acho que enquanto o pessoal vê, eu não sei se o pessoal no streaming consegue depois mandar alguma pergunta, mas eu sei que a gente tem uma galera acompanhando a gente pelo serviço de streaming também. Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês que eu imagino que estão na cabeça da gurizada também, que está pensando na carreira do direito, e que vocês, de alguma forma, quando fizeram um relato de vocês, isso apareceu nas falas de vocês, e eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho. O primeiro é essa questão da descoberta da carreira, que ficou muito marcado na questão da Lilian, a passagem do jornalismo para o direito jornalismo, como que ela foi tomando essa construção, vamos dizer assim, de tomada de posição do que carreira seguir. E eu acho que uma coisa que vale a pena vocês comentarem, e isso não vale só para o ensino, mas é importante ter isso no contexto de uma universidade que tem as possibilidades de tu te formar e conhecer pessoas de áreas diferentes do direito, né? Porque quando você está numa instituição, num curso de direito, que é apenas uma faculdade, tu não tem exposto para ti como bacharel em direito esse leque de atuações profissionais, seja um advogado entrar num estágio de um escritório importante, porque tu tem advogados, professores, que vão estar de olho em ti num destaque que tu vai dar numa aula, né? Seja essa quantidade de bolsas que o Danilo comentou, de poder, eventualmente, o aluno despertar para uma carreira que não é tão visível para quem faz direito, que é a iniciação científica. O nosso recorte aqui hoje com vocês é muito advocacia, porque vocês acabaram tendo essa descoberta pela advocacia na carreira de vocês como uma tomada de decisão. Mas o que o aluno, talvez, que está ouvindo vocês ali, a galera que vai começar a pensar em fazer direito, o que ela está vendo no relato de vocês é que ela vai ter 1 milhão de ideias ao longo do curso. E que se ela não encontrar na instituição as possibilidades estruturais de seguir essas carreiras diferentes, essa instituição pode estar tolhindo dela, né? Pode estar tirando daquele aluno a possibilidade de ele ter essa formação. Porque todo mundo entra no direito muito com esse relato do concurso público. Inclusive a gente vai ter uma mesa com o Guilherme Mariani e com o Rafael, que vão falar de duas carreiras bem diferentes, bem diferentes no sentido de exigências distintas, né? Um é defensor público, recém-nomeado, também defensor público, e o outro fazendo doutorado na Alemanha, em filosofia do direito. Então tu percebe como todos eles vieram da mesma instituição como vocês, que foram para uma carreira de sucesso na advocacia, e vocês saíram da mesma instituição. Então essa instituição tem que dar as condições de vocês pensarem a advocacia como uma possibilidade, pensarem a carreira pública como uma possibilidade e pensarem a carreira acadêmica como uma possibilidade, né? Então o que eu acho que vocês poderiam comentar um pouco é de que essas mudanças são naturais, que ninguém tem que entrar num curso de direito, na Unicinos ou em qualquer outro lugar, com a cabeça 100% decidida, né? Ela não entra com a cabeça 100% fechada, ela vai ter descobertas ao longo do curso. O que ela tem que tomar o cuidado é saber justamente se essa escolha da instituição ou do curso vai dar para ela essas possibilidades. Acho que vocês poderiam talvez contar um pouquinho de forma mais pontual, assim, como é que se deu essa saída de um plano originário, né, ou de um plano original, para uma curva que fosse levar vocês para a carreira da advocacia. E aí eu queria emendar com uma outra pergunta, que é, hoje, como advogados, não mais como ex-alunos de uma instituição, o que vocês estão vendo na prática hoje que vocês gostariam talvez de deixar de recado para aquele aluno que está cursando já o direito ou pensa em fazer o direito? Que cobranças o mercado está fazendo, que exigências o mercado está fazendo? Ele falou um pouco da questão dos idiomas, ou, enfim, da questão criativa, de você, numa pandemia, por exemplo, ter que desenvolver teses para resolver problemas super práticos, né? Como é que você orienta um cliente? Paga aluguel, não paga aluguel? Pode negociar, pode suspender isso, não pode, né? E exatamente como que vocês veem hoje as cobranças, né, que os escritórios que vocês estão exigem, como que o mercado se comporta hoje, que vocês dariam de recado para quem está fazendo o curso. Acho que são 2 pontos que a gente poderia começar um pouco a conversa. Vamos começar com a Lilian, eu acho, depois Danilo, tanto faz, como vocês acharem melhor. Tá. Bom, sobre a primeira questão, eu sempre olhei para a faculdade de Direito como uma faculdade com muitos caminhos, muitas possibilidades de caminhos, né? A gente aprende de tudo, né? A função da faculdade de Direito é
te apresentar uma gama de possibilidades, nem sempre de maneira super aprofundada, porque é impossível, né? O direito tem muitas áreas, muitos ramos, né? Mas a faculdade de direito, a graduação, ela te apresenta, então, um panorama geral dessas áreas. E aí eu não falo só de advocacia, e isso é o legal numa faculdade, por exemplo, como a Unicinos, uma universidade como a Unicinos, que a gente tem professores que são advogados, professores que atuam na carreira pública, professores que se dedicam exclusivamente à academia, né? Então a gente tem uma gama tanto de disciplinas, né, com as quais a gente vai tendo contato ao longo do curso. Daí a gente fala de direito do trabalho, direito penal, direito empresarial, direito civil, previdenciário, ambiental, enfim, né? Consumidor, família, tá? E aí a gente vai tendo acesso a essa gama, e as afinidades elas vão surgindo ao longo do caminho, né? Então, o que me parece, assim, a faculdade, a graduação, ela é aquele panorama inicial, e obrigatoriamente, daí isso acaba até passando um pouco para a segunda pergunta do professor Guilherme, porque o mercado hoje ele exige especialização, né? Especialização, assim, é muito difícil que a gente pare na graduação, né? A graduação, ela não é suficiente, ela é a porta de entrada. Então, ali na graduação é quando a gente vai ver, eu tenho mais afinidade com área tal, eu não tenho tanta afinidade com outras áreas. E com esses exemplos, aí voltando também para a primeira pergunta, com esses exemplos que a gente tem dos nossos próprios professores, a gente já consegue começar a criar essas afinidades, né? Eu acho que uma das coisas, Guilherme, eu vou me permitir ficar pulando de uma outra pergunta, tá? Mas eu acho que uma das coisas mais, assim, determinantes para mim foi que, e até durante a fala do Danilo eu fiquei pensando, porque realmente eu pensava assim, o que foi para mim, o que me fez sair da graduação, da minha formação de jornalismo e apostar na minha graduação de Direito? Qual foi a questão? Eu tive uma aula no meu primeiro semestre, a primeira cadeira que eu cursei de Direito foi Ciência Política. Eu entendia que aquilo era uma matéria que ia me ajudar como jornalista, e era com o professor Olivier. E aquilo me encantou de uma forma, foi assim, um professor me dando uma super aula que fez eu fazer uma graduação inteira. Tanto é que no dia da minha formatura, eu disse para ele, professor, eu estou aqui por tua causa. Eu fiz essa graduação por conta da tua aula lá no primeiro semestre, a aula de Ciência Política. E esses exemplos eu tive ao longo da graduação, assim, eu sempre fui muito próxima de muitos professores e tomei vários deles como meus mentores. E os professores são muito abertos a isso. É o que o Danilo comentou antes, assim, dessa conversa de 15 minutos lá no Moda Café, que é o café do Centro do Direito em São Leopoldo, que muda a tua carreira, sabe? Que te abre uma porta num processo seletivo, que te dá uma grande ideia para escrever um artigo, uma área de estudo. Então, eu acho que a Unicinos, ela tem essa característica, e é engraçado, porque eu converso sobre isso, sobre a instituição Unicinos com muita gente, assim, e eu acho, a impressão que eu tenho é que essa é a sensação de quase todo mundo que estuda na Unicinos e que opta por viver e não só cursar a graduação. Porque é muito rico, é um ambiente muito aberto. Então, a gente tem, durante a graduação, essas amostras iniciais, e aí, depois é que a gente vai, então, como foi o meu caso, né? Eu tinha muita afinidade com responsabilidade civil, contratos, né, direito civil, de maneira geral. Segui na Unicinos, assim, eu confiava e confio tanto na instituição, que fiz a minha primeira graduação, fiz a minha segunda graduação, fiz a minha especialização também na Unicinos, e aí já no campus Porto Alegre, que acho até que tem uma abordagem um pouco diferente, né, assim, voltada, então, acho não, né, mas tem voltada para economia, para negócios, então era uma coisa que eu também queria apostar mais na minha formação, mas de maneira geral é isso, e me parece que grandes exemplos saem dos professores da Unicinos, que são super disponíveis, né? Então, eu consigo, assim, sem pensar muito, lembrar de uns 10 nomes que em algum momento foram decisivos na minha caminhada, assim, decisões que eu tomei, tanto na parte profissional, quanto me ajudaram na academia, né? Bom, tanto é que, então, no próprio mestrado, claro, o professor Manuel, ele era o meu chefe também, né, meu colega de trabalho, mas, assim, sempre
os professores muito assumindo uma posição assim de mentores, né? Não só de professores, mas de mentores. Danilo, acho que quer complementar. Não, perfeito. A Lilian foi perfeita, cirúrgica aqui. Acho que quando a gente começa a faculdade, quando a gente tem essa escolha, né, quero ir para o direito, é unânime, assim, todo mundo sabe que o direito te dá muitas portas, né, tem carreira pública, carreira privada, e mesmo nas carreiras públicas, enfim, são infinitos concursos que existem em várias áreas bem diferentes, tribunais diferentes, enfim, no Brasil todo. E na advocacia nem se fala, né? Eu e a Lilian aqui, a gente tem um estilo de advocacia, cara, na área empresarial, mas um pouco diferente, o estilo do escritório que eu tô, do estilo que a Lilian tá, e ainda assim, acho que a gente tem uns 10 leques de diferentes tipos de escritório dentro dessa advocacia empresarial. É muito diferente, assim, o mercado. E o que eu sou uma pessoa bastante indecisa, acho que quem me conhece, assim, sabe, eu demoro a tomar decisões. Depois que eu tomo, é difícil me convencer do contrário, mas eu demoro muito a tomar decisões. E o que me fez decidir, e hoje olhando para trás, assim, e até, como a Lilian falou, essa oportunidade que a gente tem de passar pelo grupo de arbitragem, onde conhece muita gente de outras instituições, assim, e o que eu vejo que a Unicinos tem, que contribuiu para a minha carreira significativamente, e que eu não enxergo em outros lugares, assim, em todos, né, esse caráter, assim, do professor, que a Lilian falou, de inspirar o aluno e de ter uma preocupação de ser mentor, assim, dos alunos. Como a Lilian falou, e isso a gente não combinou, mas eu tenho vários professores, várias falas de professores que eu carrego no meu dia a dia, assim, às vezes aulas lá do primeiro, segundo semestre. Não é porque é o professor Guilherme que está aqui, mas o professor Guilherme era só um exemplo, só porque eu estou vendo ele aqui na minha tela, das aulas lá em Sociologia do Direito, no primeiro semestre, falando da pesquisa. É importante, isso vai abrir os olhos de vocês. E foi algo que eu demorei, foi lá no meu quinto, sexto semestre a procurar, mas foi algo que, de fato, o que ele falava faz sentido, né? E em vários momentos das minhas aulas na Unicinos, esse contato próximo com o professor acabava tendo uma troca de experiência, porque a verdade é que a gente tem lá 18 a 20 anos, né, dentro do curso, tem um leque de opções ali na frente, tem que começar a decidir. Como eu falei, não dá para deixar para decidir lá no final, acho que às vezes já é um pouco tarde, o ideal é que a gente vá escolhendo ao longo do curso para no final já estar um pouco encaminhado, para não chegar lá no final e agora me formei e tenho um leque de opções e agora, né? Então o ideal é ir tomando as decisões aos poucos, e isso é facilitado dentro da Unicinos por ter uma convivência com... Não tem um tipo de professor lá, não são só professores advogados, não são só professores juízes, não são só professores promotores. Tu tem, como falou a Lilian, vários estilos de professores diferentes. Todos são muito abertos, desde os mais brabos, os professores mais ariscos, assim, até eles, né, dá pra gente sentar, dá pra provocar. O professor Kramer, né, que é bastante rígido, desembargador, né, aquela figura dura. Eu tenho vários exemplos, até um colega de escritório, assim, o Reginaldo, que, assim, hoje eles são amigos, né, eles saem para jantar, para almoçar, às vezes juntos, e trocar experiências até hoje. E acho que esse é o grande diferencial de Unicinos, e como aluno, a gente tem que estar super aberto. A gente tem que ter claro na nossa cabeça que é difícil mesmo tomar a escolha, não vai ser do dia para a noite, não vai ser no primeiro semestre que a gente vai decidir, e ainda tu vai decidir e tu vai trocar. Eu entrei com a certeza de que eu seria carreira pública, que eu seria juiz, aí depois não, vou ser promotor, e eu fui me permitindo trocar e experimentar. E o que foi me levando a tomar a próxima decisão? Eu não vou ser juiz, o que eu vou fazer? E aí já linka com a segunda pergunta, até. Acho que é a escolha de afinidades. O direito para o mercado de trabalho, cada vez mais, assim, ele não é um fim em si mesmo, né, como a gente brinca. Um advogado, para ser completo, ele tem que ter uma área de afinidade além do direito. Então, por exemplo, quem vai para o empresarial normalmente gosta de economia, gosta de assuntos de negócios, e o mercado está exigindo isso dos profissionais, né? Então, hoje mesmo eu estava falando com a Lilian, né,
vai procurar um candidato a estagiário, o cara quer trabalhar com empresarial e não consegue se comunicar um pouquinho sobre economia, né? O que tu costuma ler, né? Qual que é os jornais que tu costuma se informar, como é que tá o mercado. Pô, se tu quer empresarial, tu tem que estar por dentro do assunto do que os empresários conversam, dentro desse mundo do empresarial, né? Quem gosta de penal tem que estar por dentro dos problemas relacionados à criminalidade, ao sistema penal, e hoje também penal econômico está muito forte dentro dos ensinos, né? Tem que estar ligado também ao mercado, enfim, tu tem que estar dentro daquele assunto que tu quer trabalhar. E acho que é um bom indicador de para onde eu vou ir, né? Vai relacionando aquele outro assunto que tu gosta, além do direito, e vai procurando o teu espaço ali dentro. E tem espaço para muita coisa, e até o professor Guilherme falou assim, de outros colegas. Esses outros 2 colegas que ele citou, por exemplo, são da minha turma. A minha turma 100 alunos que se formaram naquele semestre, eu tenho acho que mais um que faz mais ou menos o que eu faço hoje, que é o William Long, e dos outros, assim, tá cada um num canto fazendo uma coisa totalmente diferente, e muitos muito bem sucedidos, né, como o Guilherme, que foi nomeado defensor público, o Rafael, que está lá na Alemanha fazendo doutorado, que seguiu a área acadêmica, o Augusto, que é penalista, né, criminalista, também está dando aula aí. Tem, enfim, tributaristas também, o João Sebastiani, enfim, tem gente trabalhando dentro de jurídicos de empresa, gente trabalhando em empresas de consultoria, tem o Marcelinho, que é meu amigo, que está trabalhando num escritório em Londres, né, seguiu uma carreira internacional, porque o interesse do Marcelo era viver fora do país, ele não queria mais viver no Brasil. Ele achava que direito, né, a primeira ideia da gente, direito não dá para isso, né, ou vou ter que ser diplomata. Não, ele conseguiu, foi direcionando a carreira dele nesse sentido. Eu quero trabalhar com internacional, quero trabalhar fora do Brasil, eu gosto disso. E foi encaminhando a carreira dele para esse sentido, né. E acho que é muito disso, tem que perceber o que é a outra área, o que gosta de fazer além do direito, né, vendar um pouquinho dos olhos para o direito. E indo, eu gosto de política, né? Tu que sabe, tu vai fazer constitucional, vai trabalhar com constitucional, vai trabalhar com algo mais relacionado nessa área, né? Ou até mesmo fazer um concurso para juiz, né? Por que não? Fazer um curso para promotor, para trabalhar mais vinculado a isso. Tem que buscar as afinidades e ir se encaixando no mercado. Só que só vai conhecer essas opções se permitir testar, né? Por isso que eu falei, não tem que ter medo de errar, e também de perguntar, de procurar os professores. Cutuca os professores, assim, chama para conversar, pergunta. Acho que curiosidade é algo que é inerente ao advogado, assim, e isso podem ter certeza. Esse é um grande diferencial do ensino. Os professores são muito abertos mesmo. Claro, hoje eu já estou formado, enfim, já tenho algum grau de relação com outros professores fora da faculdade, mas eu lembro de quando eu era estagiário que eu tinha muita proximidade com muitos professores, assim, e por essas conversinhas de café, assim, intervalo de sala de aula, todo mundo sempre foi muito aberto e sempre me dando dicas, assim. Hoje eu trabalho com um professor que, enfim, eu conheci, como eu falei, lá dentro da faculdade, e que também sempre foi me dando dicas, assim, né, de, quem sabe vai por aqui, quem sabe vai por ali. E acho que muito é disso, acho que ninguém consegue decidir sozinho, assim, sem ter uma inspiração, um exemplo, e dentro da Faculdade de Direito a gente tem muito exemplo, muitas pessoas para se inspirar, e isso tem que ser aproveitado também. Acho que é meio que isso, Guilherme. A Lívia quer completar. Eu só ia acrescentar uma coisa que... Às vezes, quando a gente fala assim, dessa infinidade de possibilidades e tal, isso pode causar uma angústia em quem ouve, né? Porque é muito difícil e é um momento, principalmente para quem está entrando agora na faculdade, né, tendo que decidir o curso, é um momento de angústia. A gente busca respostas definitivas. E eu acho que o que a gente precisa dizer aqui é assim, não se afobem, porque as coisas vão acontecendo. Eu acho que o mais importante é, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, tem que fazer o melhor. Porque aí as oportunidades surgem.
Né? Hoje eu olho para todo esse monte de coisa que eu fiz já, que eu trouxe antes, assim, algumas pinceladas, e penso, gente, mas assim, eu não estava tomando essas decisões super decidida quanto a cada uma delas. Várias delas, inclusive, eu pensava, eu não faço ideia de onde isso aqui vai me levar. Mas, no fim das contas, são essas coisas todas, elas vão formando o profissional. Né? E é engraçado porque eu percebo que coisas que eu fiz lá atrás, e por isso que eu disse antes, às vezes a gente está fazendo alguma coisa sem ter muita assim, ideia de por que eu estou fazendo isso, o que isso vai me ajudar, enfim, e por isso que eu digo que a gente tem que sempre dar o melhor de si, porque antes, quando eu estava no ensino médio, eu fiz um técnico em comércio exterior, porque essa era uma das minhas alternativas, né, de formação, né, antes até do direito, que eu disse que não era uma opção. E aí eu fiz um técnico de comércio exterior, não gostei, acabei então não querendo fazer comércio exterior na graduação e tal, mas enfim, então como estudante na época de comércio exterior, eu estudava exportação, importação, né, câmbio e tal. E aí, anos depois, né, então acabou o técnico, eu guardei na tal da caixinha do técnico de comércio exterior. Anos depois, quando eu era repórter, então, de economia no Terra, e eu acabei escrevendo para um canal que era Operações Cambiais, o nome. E eu falava sobre exportação, importação e câmbio e tal. Aí eu pensei, olha só, né? Agora aquilo lá que eu estudei, que eu tinha abandonado na minha vida, eu voltei claro, óbvio que eu tive que estudar mais e rever, mas assim, já não era eu partindo da estaca zero. Mais anos depois, no final da minha graduação em Direito, fiz meu trabalho em Direito Tributário Internacional. E aí, sem a menor ideia de que isso acabaria aparecendo no meu trabalho, no meio do trabalho começou a aparecer Incoterms, que é uma matéria de importação, exportação, enfim. Lá, de novo, aquilo lá do meu técnico em comércio exterior. E por isso que eu digo, na época, eu pensava, agora eu tomei outra decisão, tô indo fazer outra coisa, nunca mais vou usar isso. E isso apareceu outras vezes na minha vida, sabe? E por isso que eu digo, assim, que eu só pude usar isso só fez sentido, porque em todas as coisas que eu fiz, eu dei 100% da Lilian, assim, em todas as coisas que eu, né, eu realmente me dediquei. E por isso que eu digo também que não é porque a gente muda de ideia no meio da caminhada que o resto da caminhada se perdeu, né? Como hoje, então, assim, é tão determinante eu ter feito jornalismo para quem eu sou hoje como advogada, que eu não consigo imaginar um mundo em que a essa Lilian de hoje seria essa advogada de hoje se ela não tivesse feito exatamente todas as coisas que ela fez. Né? Então, não se apavorem, não se afobem, as respostas elas vêm ao longo da caminhada, mas a grande questão é que desde o início a gente tem que se comprometer, assim, com todas as nossas forças, a abrir o coração para todas as possibilidades que surgirem, né? E tem alguma chamada que não sei o que está acontecendo. Ai, meu Deus. Gente, eu tô na chamada ainda, né? Sim. Sim. Sei, apareceu outra coisa aqui. Mas, enfim, então é isso. Pessoal que está entrando ou pessoal que segue na graduação, não se apavorem, mas se comprometam. Acho que é isso. Acho que, só complementando aqui, Guilherme, mas isso que a Lilian falou, até pela experiência ali do grupo de arbitragem com os últimos selecionados, né, o pessoal que vem fazer seleção, os últimos que eu acompanhei e os que eu tenho em contato, o que eu vejo também dentro do escritório, apesar de eu ter 5 anos de formado, assim, eu já me considero assim, uma geração posterior a que está chegando por algumas características. E acho que o pessoal que agora está começando o curso, que está escolhendo, se encaixa mais com essa geração do imediatismo, assim, né? A pessoa acha, e eu também tinha um pouco disso, que lá, quando eu tinha meus 20 anos, né, eu pensava que, quando eu tiver 25 anos, eu já quero fazer isso e aquilo. Quando eu tiver 30 anos, então, eu já quero estar no auge da minha carreira, né? Cada vez mais ansioso
E aí isso que às vezes acaba vedando o medo de errar, né? Tu toma as tuas decisões, tu não pode assim, não posso dar um passo atrás, digamos assim, porque senão eu não vou chegar nos meus 30 anos de tal e tal forma como eu tinha planejado, né? Claro, o meu exemplo aqui, eu não precisei ter, acho que todas as escolhas acabou sendo bastante linear, assim, né? Não precisou chegar ao momento de, quem sabe eu vou para cá, né? Mas poderia ter acontecido, e acho que essa é a grande mensagem para quem está começando hoje, não se ficar com o medo de eventualmente errar e ter que voltar atrás. Isso é natural da carreira e de qualquer profissional, e acho que no direito isso é mais importante ainda, né, diante desse leque de oportunidades. Se não está indo bem aqui, volta atrás que tem um outro caminho te esperando, né, tem uma outra porta. E, né, Danilo, acho que nem dá para dizer erro, né? Acho que é um redirecionamento de rota. Exato. Porque mesmo nas piores experiências, e eu tive experiências que foram ruins, sabe? Eu tive, assim, teve um estágio, 2 estágios no meio dessa caminhada que, eu penso, não, sabe? Não foi legal por uma série de questões. Só que os erros também te ajudam a formar, né, a tua identidade como profissional. Que seja para eu olhar hoje e pensar, eu tive um problema naquele estágio, então aqui eu vou tentar fazer diferente, né? Assim, aqui, mesmo assim, agora com os meus estagiários, eu vou adotar uma outra postura, sabe? Então isso acaba formando a tua identidade, né? Então, eu não consigo olhar para nada do que eu tenha feito e pensar, isso eu não deveria ter feito, eu não deveria ter seguido por esse caminho ou outro. Não. Eu olho para tudo e penso, eu só sou a profissional que eu sou hoje porque eu vivi todas essas coisas, né? Se eu tivesse tomado um atalho, se eu não tivesse feito a faculdade de jornalismo, eu não seria essa profissional. Então, tudo é aprendizado no fim, né? Um baita clichê, mas é verdade. Queridos, nós estamos com o nosso tempo no limite. A gente tem, mesmo estando numa dinâmica virtual, a gente tem realmente que ser bem pontual na estrutura, porque o pessoal pode migrar para outras mesas que iniciam às 6 horas também. Inclusive, nós temos uma agora, vocês todos estão convidados para acompanhar sobre o mundo do trabalho, vai ser bem interessante também. O professor Guilherme Vinci está organizando, o professor Everson vai ter aí uma discussão sobre as relações trabalhistas. Vocês estão aí falando da experiência de vocês, né? Relataram a experiência de vocês, dos desafios que a advocacia também está trazendo dessa situação atípica, né, que a gente está vivendo agora nesses últimos meses. Eu queria mais uma vez, então, para encerrar, agradecer imensamente, foi uma alegria dupla, né, como coordenador de curso, mas também como alguém que vê aí 2 talentos da universidade hoje conseguir já com naturalidade se auto-observar, compreender suas escolhas, se posicionar no mundo profissionalmente, entender a tomada de decisão que fez vocês chegarem aonde vocês chegaram. Isso como professor e como alguém que, independentemente de ter sido ou não professor de vocês, mas como alguém que aposta na ideia de que a docência é uma atividade de formação, que ela deixa aí, né, algum tipo de marca, independentemente da profissão que vocês forem seguir. E no caso, vocês dois, além da advocacia, estão com o interesse, né, ou com a realidade, no caso, a Aline já está dentro de uma faculdade dando aula, e a Aline provavelmente logo também. Então vocês têm aí claramente esse talento não só para a vida profissional na advocacia, mas também para ajudar a formar novos talentos futuramente aí nas faculdades de Direito. Como instituição, como escola de Direito, então, eu só posso agradecer e ao mesmo tempo ficar super satisfeito em ver os frutos desse trabalho da escola ser representado aí pela competência e pelo trabalho de vocês. Parabéns mais uma vez. Obrigado por terem aceitado o nosso convite aí da escola e espero, assim que possível, a gente se reencontrar nos cafés da universidade, nos corredores da universidade, seja por palestra que vocês estejam dando, por alguma aula, por algum outro convite que a gente possa vir a construir no futuro, tá bom? Um abração para vocês mais uma vez, agradecer também aí os nossos espectadores, especialmente o pessoal que optou por nos acompanhar meio quietinho lá no streaming, aí não pôde eventualmente... não quis eventualmente utilizar a sala, porque ficou ali no conforto da observação externa, mas nos procurem qualquer dúvida aí, a gente pode botar vocês em contato com o Danilo, com a Lilian, quiserem conversar sobre a carreira futuramente, ou quando for possível também visitem a universidade, que a gente vai estar de portas abertas para todos, tá bom? Então, encerrando pontualmente aqui 6 horas, eu vou ter que encerrar aqui a nossa atividade para a gente poder seguir com a programação. Um abração para vocês, se cuidem, por favor, tá bom? Grande abraço. Tchau, pessoal, tchau, obrigada. Tchau.